Olá pessoal, professor Ângelo aqui, tá bom, de Física. Vamos dar continuidade ao estudo dos gases ideais. Hoje nós vamos descrever algumas transformações gasosas particulares, ou seja, nós vamos ver alguns processos, né, onde o gás ele sofre algumas alterações no seu estado, tá certo? Sendo que uma das variáveis de estado elas são mantidas constantes. Então essas transformações elas são particulares e são mais, digamos, tem um enfoque, né? Recebem um enfoque maior dentro do estudo aqui da física no ensino médio, né? Na termodinâmica. Bom, antes de nós analisarmos especificamente as novas transformações, inicialmente nós vamos definir uma nova grandeza física associada com a quantidade de matéria que um gás possui. Essa nova grandeza, na verdade, você já deve ter visto lá na química. Esse N, gente, nós vamos chamar de número, isso aqui vai ser o número de mols. O número de mols representa uma grandeza que está relacionado com a quantidade de massa que um determinado elemento ele vai possuir. Por definição, matematicamente falando, o número de mols ele é obtido através da razão entre a massa do elemento, a massa da substância que você está trabalhando, é a massa, dividido pela chamada massa molar da substância. Quando você faz essa razão, você obtém o número de mols da sua medida. Cada elemento possui uma determinada massa molar. Você obtém esse valor na tabela periódica. Por exemplo, se você pensa no oxigênio, né, no O2, a massa molar de cada átomo de oxigênio, se você conferir na tabela periódica, corresponde a 16 gramas por mol. Em particular, como o gás oxigênio ele tem dois átomos, né, de oxigênio, ele é formado por dois átomos de oxigênio, a massa molecular dessa substância vai ser igual a 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Ou seja, a cada 32 gramas de massa desse elemento, nós temos 1 mol. Nós temos 1 mol de gás oxigênio. Nós utilizamos essa relação porque nós podemos agora determinar a quantidade de mols que existe em qualquer que seja a quantidade de massa de O2 que nós estejamos trabalhando. Por exemplo, se numa questão eu digo para você que existem 64 gramas desse mesmo gás e nós quisermos calcular o número de mols, você pode fazer simplesmente aqui uma regra de 3 simples, ou então jogar aqui diretamente na fórmula, e você vai encontrar que esse número de mols vai ser a massa da sua substância, que no caso é 64, dividido para a massa molar, que como nós acabamos de ver, equivalem a 32 gramas por mol. Ou seja, nesse caso nós teríamos 2 mols de oxigênio. É interessante nós destacarmos também que esse número de mols ele me fornece uma outra informação, que é a quantidade de elementos que vão constituir aquela substância. Nós obtemos isso através da chamada, do chamado número de Avogadro. O número de Avogadro nós vamos representar pela letra N maiúsculo e A. E esse número ele é um valor constante que equivale aproximadamente a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Podem ser átomos
para substâncias atômicas ou podem ser moléculas para substâncias moleculares. Então, o que acontece? Se você pega 1 mol de qualquer que seja a sua substância, esse 1 mol daquela substância vai possuir um total de 6 vezes 10 elevado a 23 constituintes. Como eu falei, podem ser átomos ou moléculas. E aí o que vai acontecer? No nosso exemplo, nós verificamos que 64 gramas de O2 possui aqui um total de 2 mols. Se você estiver, por exemplo, interessado em determinar o número N de partículas que vão existir nesses 2 mols de gás oxigênio, você pode resolver aqui esse sistema de equações e você vai verificar que a quantidade de partículas que você tem vai ser dado pela multiplicação 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, você vai ter aqui um total de 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio, já que o oxigênio é um gás molecular. Moléculas de O2. Então, nós vamos definir essa grandeza, né, que é o número de mols, quando nós estivermos interessados em determinar a relação entre a massa existente no material, ou então quando nós estivermos interessados na quantidade de partículas que existem naquele elemento. É importante destacar que nós temos ainda uma outra forma de calcular esse número de mols, que é quando você toma a razão entre o número de partículas dividido pelo número de Avogadro. Quando nós formos enunciar a lei de Clapeyron, que é a lei que vai relacionar as 3 variáveis de estado com a quantidade de matéria da substância e a chamada constante ideal dos gases ideais, nós vamos retornar a trabalhar com essa nova variável, ok? Bom, então, como eu falei para vocês, os gases, né, eles podem sofrer algumas transformações, nós chamamos de transformações gasosas, e essas transformações elas vão acontecer quando ocorre uma alteração nas chamadas variáveis de estado de um gás. Vamos lembrar, como nós vimos na aula anterior, que existem 3 variáveis de estado, não é isso? Quando nós estamos trabalhando com gás, que são a pressão, o volume e a temperatura. Nós enunciamos na aula da semana passada a lei geral dos gases ideais, onde um gás ele pode sofrer uma alteração nessas suas variáveis de estado e com isso ele vai alterar, né, as suas outras variáveis. Para a gente lembrar maiores detalhes, o que nós estamos trabalhando aqui, vamos colocar aqui novamente, né? Nós temos aqui a lei geral dos gases ideais. Gases ideais. Nós vimos que existem basicamente 3 variáveis de estado e que essas variáveis de estado estão diretamente interligadas entre si, não é isso? De tal forma que se você pegar um gás em um estado inicial, você vai ter uma pressão, um volume e uma temperatura inicial, e que é o estado no início. Se você altera alguma dessas variáveis, como as 3 estão relacionadas, então outras 2 vão variar, vão alterar. Mas se você pegar a razão entre o produto da pressão e o volume do gás pela temperatura, essa razão ela vai ser sempre a mesma, independente da transformação que o gás sofra. Então nós temos aqui o gás no estado inicial e aqui nós temos o gás no estado final. Essa relação ela vai ser sempre verdadeira, não é isso?
que vai acontecer, gente? Isso aqui é chamado de caso mais geral porque você tem a possibilidade de alterar as 3 variáveis de estado. Entretanto, quando você estabelece que uma das variáveis de estado vai permanecer constante, você recai em um dos 3 casos particulares de transformações gasosas. São esses 3 casos particulares que nós vamos analisar agora. Por exemplo, a lei de Boyle, ela trabalha com o que nós chamamos de transformação isotérmica. O termo isotérmico, ele significa que nesse tipo de transformação, a temperatura do gás, ela vai ser sempre constante. Ela vai ser sempre invariável. Nesse caso, pessoal, quando isso acontece, se você pegar a equação geral dos gases ideais, P0, V0 sobre T, isso aqui é igual a P vezes V sobre T. Você vai observar que a temperatura inicial é igual à temperatura final, de tal forma que é válida a seguinte relação nesse tipo de problema. Pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Ok? Você observa nessa relação que pressão e volume, que são as variáveis que podem sofrer alterações, são grandezas inversamente proporcionais, de tal forma que um aumento de pressão vai ocasionar uma diminuição no volume. E essa transformação ela foi muito bem descrita, né, por esse rapaz chamado Robert Boyle, cujo retrato está ilustrado aqui logo à direita. Quando nós formos representar graficamente essa função, essa transformação, o gráfico que representa essa transformação é justamente esse que está ilustrado aqui, que é uma espécie de hipérbole. Se você observar, quanto maior o valor do volume do gás, menor é o valor da pressão, já que essas grandezas são inversamente proporcionais. Observe também que quando você tem aqui diferentes curvas, você tem aqui valores, né, de curvas que representam transformações cujas temperaturas permanecem sempre constantes. Em particular, você tem aqui a curva de número 1, a curva de número 2 e a curva de número 3. Essas curvas elas são chamadas de isotermas, que são as isotermas, ou isotérmicas, né? Observe que você tem diferentes valores de temperatura. A temperatura mais acentuada, a temperatura mais elevada, vai ser sempre aquela que vai estar com os maiores valores de pressão. Ou seja, vai ser aquela que vai estar mais acima nesse meu diagrama, tá bom? Significa nesse caso que a temperatura da isoterma 3 é maior do que a 2, que por sua vez é maior do que a 1. Outro tipo de transformação gasosa particular é a transformação isobárica, que foi descrita muito bem por Charles e Guy Lussac. Na transformação isobárica, novamente, nós vamos pegar uma outra variável de estado e vamos mantê-la constante. Aqui no caso, quem vai ser mantida constante vai ser, no caso, a pressão. Então, a pressão do gás ela vai ser sempre constante. Então, novamente, não tem segredo. O que você vai fazer para descrever esse processo? Você vai lembrar novamente da Lei Geral dos Gases Ideais, pressão inicial, que eu vou representar nesse caso só por P, vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial. Isso vai ser a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Mas se vocês observarem, a pressão é a mesma, né, no estado inicial e no estado final. De tal forma que quando você estiver trabalhando com uma transformação isobárica, é válida a seguinte relação. A razão entre o volume inicial e a temperatura
vai ser sempre a mesma, né? Observe, portanto, que nesse caso, quando você está trabalhando com a transformação de natureza isobárica, o volume ele vai ser diretamente proporcional à temperatura, de tal forma que, nesses casos, um aumento de volume ocasiona um aumento de temperatura. E essa é uma relação linear. Ou seja, se nós formos representar aqui graficamente, né, o volume ele aumenta linearmente com a temperatura. Quanto maior o volume da substância, maior vai ser a temperatura daquele elemento. Posteriormente, nós vamos analisar que esse já era um efeito esperado e caracteriza o que nós chamamos de dilatação térmica, tá bom? E por fim, nós temos aqui uma terceira e última transformação, que é a transformação isométrica, também chamada de isocórica ou ainda isovolumétrica ou isovolumétrica. Nessa transformação, o que acontece é que o volume se mantém sempre o mesmo. Ou seja, em particular nesse caso, a variável de estado que se mantém inalterada vai ser o volume, né? O volume vai ser constante. E aí o que vai acontecer? Novamente, a regra vai ser sempre a mesma. Você vai pegar aqui, ó, a lei geral dos gases e agora você vai estabelecer que o volume inicial é igual ao volume final. Você vai cancelar aqui, ó, os volumes e você vai verificar que é válida a seguinte relação. A razão entre a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à razão entre a pressão final sobre a temperatura final. Observe novamente que, nesse caso, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, que significa dizer que um aumento de pressão ocasiona um aumento de temperatura. E é fácil a gente analisar isso, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no que representa pressão e temperatura, nós podemos lembrar que a temperatura é o grau de agitação molecular e que a pressão é o resultado das colisões, né, das partículas contra as paredes do recipiente. Ou seja, se você aumenta a temperatura do sistema, as partículas elas vão colidir com uma violência maior. Isso vai aumentar, isso vai ocasionar um aumento da pressão. Tudo bem? Graficamente falando, observem que pressão e temperatura elas aumentam, né, de uma forma linear. Portanto, o diagrama pressão-temperatura pode ser representado por uma reta. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó, só para a gente finalizar, só para a gente fechar. Primeiro, determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação indicada a seguir. 1. Compressão a temperatura constante. Que tipo de transformação é essa? Se a temperatura se mantém constante, essa é uma transformação isotérmica, não é isso? 2. O gás sofre uma expansão a pressão constante. Que tipo de transformação é essa? Isobárica. Pressão não muda. Aqui a temperatura não muda, aqui a pressão não muda. E aqui, ó, um aquecimento a volume constante. Que transformação é essa? Pode ser chamada de isocórica, pode ser chamada de isométrica ou ainda isovolumétrica, tá bom? Isovolumétrica. Então ele quer que a gente, nessa ordem, as transformações podem ser chamadas de, então, isotérmica, isobárica e isométrica, né? Alternativa, letra E. Isotérmica, isobárica e isométrica. Mais uma questão. Nós temos aqui um diagrama de
pressão em função do volume, que é a pressão, aqui é o volume, ok? Então, uma amostra de gás ideal sofre as transformações 1, 2 e 3 identificadas no gráfico pressão, volume apresentado ao lado. Sabe-se que a transformação 3 ela é adiabática. A transformação, gente, adiabática, uma transformação que nós vamos estudar com maiores detalhes quando nós entrarmos dentro da termodinâmica. Ela é uma transformação que é onde não há troca de calor. Não ocorre trocas de calor. O gás não sofre, né? O gás não perde nem recebe calor. Ok? Então vamos ver o que ele quer aqui, ó. As transformações 1 e 2 são respectivamente o quê? Na transformação 1, se você observar, a pressão vai ser sempre a mesma. Portanto, aqui nós temos um exemplo de transformação isobárica. Na isobárica, lembre-se, a pressão é mantida constante. E na 2, se você observar, ó, o volume é mantido constante. Então, a transformação que mantém o volume constante é chamada de isométrica. Portanto, 1 e 2 representam, respectivamente, uma transformação isobárica e uma transformação isométrica. Portanto, a alternativa correta aqui seria a afirmação de número 2, tá bom? Isobárica e isométrica, respectivamente. Vamos ver mais um, ó. O diagrama representa 3 isotermas T1, T2 e T3 referentes a uma mesma amostra de gás perfeito. A respeito dos valores das temperaturas absolutas T1, T2 e T3, pode-se afirmar que, bom, como eu falei para vocês, a temperatura ela vai crescer para as curvas que estão mais acima no gráfico, né, no diagrama P em função de V. Então, se você observar, quem está mais acima é T3. Então, T3 é maior do que T2, que por sua vez é maior que T1. Não é isso? Então, só para ficar de acordo com o gabarito, nós também podemos escrever que T1 é menor que T2, que por sua vez é menor do que T3. Não é isso? Então, a alternativa aqui correta seria letra B. Mais uma para finalizarmos, agora uma com cálculo. No interior de um tubo cilíndrico, provido de êmbolo, uma amostra de gás ideal pode sofrer transformações a pressão constante. Se a pressão é mantida constante, esse gás, no caso, ele vai sofrer o que nós chamamos de transformação isobárica. Transformação isobárica, não é isso? Então, determinada massa desse gás foi confinada no interior do recipiente, ocupando um volume inicial de 0,5 metros cúbicos, a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Então, esse aqui é o estado inicial. São as variáveis no início. Então, nós vamos aquecer o sistema e vamos observar que o êmbolo subiu até atingir um volume final equivalente a 1 metro cúbico. Então, ele quer saber em graus Celsius qual é a temperatura do gás no final do experimento. Então, aqui vão ser as variáveis no estado final. Não é isso? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lembrar que na transformação isobárica vai ser válida a seguinte relação. Volume inicial sobre temperatura inicial vai ser o volume final sobre a temperatura final. Então, como eu quero a temperatura final,
Eu posso reescrever essa equação isolando T da seguinte forma. Volume final sobre a temperatura inicial, né? Volume inicial sobre a temperatura final. A propósito, está invertido aqui, né? Se eu isolar aqui o T, vai ficar volume final vezes a temperatura inicial dividido para o volume inicial. Só que eu vou ter que observar que a temperatura aqui está expressa em graus Celsius. Então eu tenho que converter para Kelvin, não é isso? 10 graus Celsius correspondem a 10 mais 273 Kelvin. Ou seja, aqui equivale a 283 K. Eu não posso usar a temperatura em Celsius, tá, gente? Tem que ser em Kelvin obrigatoriamente. Então, a temperatura final vai ser, ó, volume final é 1. A temperatura inicial, de acordo com a questão, é 283. E o volume inicial é meio. Então, a temperatura final vai ser, ó, 283 dividido para meio. Divisão por meio é a mesma coisa que dobrar o número, né? Então, 3 vezes 2 é 6. 8 vezes 2 é 16. 2 vezes 2, 4. Então, a temperatura final vai ser de 566 Kelvin. Só que ele quer em Celsius. Nós vamos fazer o quê? Ó? Convertendo. Nós vamos converter para Celsius. Como é que a gente faz isso? Temperatura em Celsius vai ser a temperatura em Kelvin menos 273. No caso, eu tenho aqui a temperatura, né? Que é 566 menos 273. No caso, a temperatura que eu estou procurando em Celsius vai ser igual a quanto? 566 menos 273. Então, 6 menos 3 é 3. Aqui fica 16 menos 7. 16 menos 7 vai ser 9. E aqui era 5, né? Ficou 4. Então, 4. Então, no caso, 4 menos 2 vai dar 2. É isso? Então, vai ficar 293 graus Celsius, ok? Bom, gente, é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade da sequência que é o nosso conteúdo, ok?